Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Capítulo 3, então, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, por que nós somos o santuário de Deus, ou o templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo mora em nós. Nós somos a casa dele. Então nós somos responsáveis como usamos esse corpo, porque o próprio Espírito de Deus habita em nós. 18 a 21. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. É interessante que ele coloca, olha, a sabedoria humana, em vez de ajudar, atrapalha. Às vezes a gente tem que jogar um pouco fora a sabedoria humana para poder entender a de Deus. Porque às vezes ela confunde e ela não quer aceitar o que Deus diz. E aí ele cita nesse verso 21 o que? Não se glorie, ninguém se glorie nos homens. Isso é muito importante, porque às vezes nós nos tornamos seguidores de homens. Em tempo de redes sociais, então, isso é o máximo, né? E nós nos tornamos, seguimos tal pessoa, achamos tal pessoa o máximo, ou o pensamento daquela pessoa, ou os escritos daquela pessoa, ou as mensagens daquela pessoa. Mas nós temos que lembrar que temos que ser submissos a Deus, e temos que nos gloriar em Cristo. Não podemos ficar exaltando os homens, achando que eles são as grandes pessoas, e nos tornarmos seguidores de homens, em vez de seguidores de Cristo. E era o que estava acontecendo em Corinto. Versículos 22 e 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E aí ele cita que, olha gente, Paulo, Cefas, Apolo eram servos, estavam cooperando, eles serviram a igreja aí. Foram pessoas que Deus usou para ajudar vocês. Se você está vivo, você serve o Senhor. Se você morre, você serve o Senhor. Então, a nossa vida é de Cristo, não de uma pessoa, não de uma placa. Capítulo 4, verso 1. Então, qual a importância dessas pessoas? Qual a importância de Paulo? Qual a importância de Apolo? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem que nós somos? Dispenseiros dos mistérios de Deus. Por que mistério? Porque com a sabedoria humana, o ser humano não entende. Então, aquilo se torna um mistério para a mente humana. Quando nós entregamos uma mensagem para as pessoas e elas entendem essa mensagem, nós somos mordomos que entregamos aquilo que nos foi confiado. O dispenseiro é quem? É o mordomo. E essa ideia de mordomia na Bíblia, ela é muito grande, ela é muito vasta. Aqui ele está falando da entrega de uma mensagem. Mas nós temos que lembrar que não somos donos de nada. Nós somos mordomos. Enquanto estamos neste mundo, Deus tem confiado a nós algumas coisas, mas o dono é Ele. Então, Deus nos confiou uma mensagem. Eu sou responsável por entregar essa mensagem na íntegra, sem acrescentar o que eu acho ou o que deve ser, o que eu acho que deve ser. Eu tenho que falar do jeito que Deus mandou eu falar, tenho que falar do jeito que está escrito aqui na Bíblia. Sou mordomo, eu tenho que entregar ela do jeito que ela veio. Também eu sou mordomo das coisas que Deus tem me dado.
Elas não são minhas, são de Deus, e eu uso elas para aquilo que Deus quer. Eu sou mordomo das pessoas que estão ao meu redor. Então, a esposa não é sua, o marido não é seu. Deus tem colocado essa pessoa ao seu lado, e você vai dar contas a Deus pela forma como tem cuidado daquela pessoa que Ele colocou junto com você. Os seus filhos não são seus. Você está aqui para cuidar deles por um tempo, e vamos dar contas a Deus pela maneira como cuidamos daquilo que é dele. Aqui no caso especificamente está falando da mensagem. Então Paulo, o apóstolo, qual a importância deles? Eles são mordomos, dispenseiros de Deus, que entregaram a mensagem como deveria ser entregue. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus espera que a gente seja fiel naquilo que Ele coloca diante de nós. Se é entregar a mensagem, que seja fiel naquela mensagem. Seja o que for que Ele colocar diante de nós, Ele espera de nós só uma coisa: fidelidade em ser um bom mordomo para cuidar daquilo que é dele. Versículos 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, quem vai julgar é Deus. O juiz é Ele, não eu. Não tem por que eu julgar o outro, ou o outro me julgar. Eu sou mordomo de Deus, eu tenho que ser fiel naquilo que Deus pediu de mim, e quem vai me julgar é Deus. E o dia já está reservado para esse julgamento. E nesse dia Ele vai manifestar até as intenções do coração. Lembra que no 3 falou sobre a obra que é feita sobre o fundamento que é Cristo? Se é de ouro, prata, bronze, ou se é de madeira, feno, palha. Então aqui vai se manifestar com que atitude eu fiz. Se eu fui fiel naquilo que Deus colocou, o fogo vai provar. E cada um vai receber de Deus a sua recompensa, vai receber o louvor. O que Deus espera de nós não é que sejamos um espetáculo, não é que sejamos estrelas, não é que sejamos importantes, conhecidos. Ele espera de nós fidelidade. Tem muitas pessoas preocupadas com quantos seguidores eles têm, mas se esquecem de seguir a Jesus Cristo. Versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que acontece é que muitas pessoas, para querer dizer que ele é melhor que o outro, para querer dizer que ele é mais espiritual que o outro, em favor de um em detrimento do outro, eles têm ido além do que as Escrituras dizem. Porque eu tive uma revelação do alto. Uma vez eu estava numa livraria em São Paulo, tem uns 20 anos isso já, e o cara chegou e mostrou o livro dele. Eu não sabia que ele era o autor, tá? Aí ele falou: ó, esse livro aqui fala lá do início e tal. Eu olhei o livro, mas a linha dele parece que nega os dias da criação como Deus tendo criado literalmente. Ele falou: não, é que o autor recebeu uma revelação do alto, ele saiu do corpo, e ele foi lá e ele viu como foi feito em milhões de anos, e como que foi isso, e esse livro conta isso. Eu falei: então eu não quero, porque está indo além do que Deus disse. Aí ele falou assim: como que você nega aquilo que eu vi? Eu não sabia que ele era o autor. Se eu soubesse eu falava igual também, mas tudo bem. Mas infelizmente hoje as pessoas estão indo além do que Deus diz, além do que está escrito. Isso é um alerta para a gente. Primeiro, se eu vou ensinar alguém, eu não posso ir além do que está escrito aqui. Eu tenho que ser fiel na mensagem que eu vou transmitir.
A mensagem é dele, não é minha. Segundo, se alguém está ensinando além do que está escrito, não siga, não vá atrás, porque vai ser heresia. Eu já ouvi gente dizer assim, olha, porque agora tem algo novo que nunca ninguém viu. Se já começou assim, quase com certeza é heresia. Quer dizer que em 2000 anos que Cristo veio ao mundo, que o Espírito Santo habita na vida daqueles que creem, só agora alguém descobriu uma coisa nova? Então é heresia. Nós não podemos ultrapassar, ir além daquilo que está escrito. Versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido. Veja só que tudo que nós temos, nós recebemos, certo? Se hoje a gente tem sabedoria em alguma área das escrituras para ensinar outra pessoa, eu não sou melhor que ninguém porque eu recebi isso de alguém. Não existe nada novo a não ser heresias. Porque tudo que nós temos, nós recebemos de alguém. Para dar uma aula como essa, eu li comentários, recebi de alguém. Eu ouvi aulas quando eu fiz a escola bíblica há 30 e poucos anos atrás. Eu recebi de alguém. Mais importante, o recado escrito de Deus, a gente recebeu de alguém, certo? Tem lugar para se orgulhar? Não. Tudo que nós sabemos e temos, nós recebemos. Ninguém é melhor que ninguém. E nós devemos compartilhar aquilo que já recebemos. Recebemos o Senhor através do que está escrito e através de pessoas que nos ajudaram a entender no passado. Versos 8 a 10. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Ele fala o seguinte, ele começa até meio em tom, parece que um pouco zombando. Vocês se acham muito ricos, vocês se acham muito sábios, vocês se acham muito bons, mas ficam brigando, tem divisão entre vocês. A gente que é apóstolo, a gente é desprezado, a gente é tido por louco. Ou seja, nós não estamos aqui para ter um nome engrandecido, para ser alguém importante. Nós estamos aqui para fazer o que Deus pede de nós. Ele falando, nós como apóstolos, somos tidos por loucos, por fracos, por espetáculo. E ele vai continuar dizendo qual o preço de servir a Cristo. Versos 11 a 13. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, escória de todos. Você quer ser alguém? Olha o que o apóstolo é. Hoje em dia, quando o cara diz que ele é apóstolo, é o seguinte: você não pode falar nada contra mim, você não pode discordar de mim, porque eu sou apóstolo. Para dizer que ele é a autoridade máxima sobre uma igreja, não é? O que é um apóstolo? Apanha, passa por privações, por injúria, procura suportar, procura conciliação, procura bendizer, e é considerado o quê? Um cara grande? Alguém famoso? Não. Lixo do mundo, escória de todos. Esse é o preço. Não tem lugar para exaltação pessoal dentro do corpo de Cristo. Se temos alguma coisa, é porque recebemos. Nós seguimos a Cristo e não a homens. Versículos 14 a 16. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais.
pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu levei a palavra para vocês, por isso que ele disse, eu vos gerei. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou considerado escória, lixo do mundo, a gente apanha, e vocês estão brigando se eu sou de Paulo ou de Apolo. Faz o seguinte, imitem a mim, e aqui nesse caso não é o orgulho de se achar melhor que os outros, é na atitude de dispenseiro e ser fiel, entregar aquilo que está determinado pela palavra, não ultrapassar aquilo que está escrito, pregar a Cristo crucificado e não em sabedoria humana ou em discursos bonitos. Falou, me imitem na simplicidade de seguir a Cristo. Tem gente que fala, você tem que me imitar, você tem que ficar debaixo da minha cobertura, porque eu estou acima de você, eu sou mais espiritual, eu sou mais inteligente, eu sou melhor e você tem que me imitar. Não, nós imitamos a Cristo. Nós vamos ver que Paulo lá na frente ele fala assim, me imitem porque eu estou imitando a Cristo, na disposição de imitar a Cristo, na disposição de ser fiel na entrega da mensagem. Então, em vez de você falar discursos bonitos e palavras lisonjeiras ou o que seja, você já viu como que eu passei a palavra para você, então faça do mesmo jeito. É isso que ele está falando. Não tente convencer os outros pela sabedoria, pregue a Cristo. Vocês já viram como que eu falei para vocês? Não foi assim? Então façam o mesmo. É isso que ele está falando. Façam o mesmo de entregar a palavra como ela tem que ser, não ultrapassando nada que está escrito no poder de Deus, na mensagem da cruz. Versos 17 a 21. Por vossa causa, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se não tivesse ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor assim permitir. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor, espírito de mansidão? Ele fala o seguinte, gente, alguns estão orgulhosos, alguns acham que são alguém, alguns acham que são muito inteligentes. Então quando eu for aí, eu não vou ir para ouvir as palavras dele, eu quero ver o poder de Deus se está manifesto. Como que é isso? Poder da cruz, uma vida submissa ao Senhor, alguém que não ultrapassa o que foi escrito na palavra. Então vamos fazer o seguinte, eles estão com o discurso bonito, estão orgulhosos porque eles pregam bem, porque eles são os caras. Então quando eu chegar aí, nós vamos experimentar isso à luz do poder de Deus, que é o Espírito Santo habitando na vida de alguém, o Evangelho sendo pregado e transformando vidas. Aí que eu vou ver se essa pessoa realmente é boa ou não, porque falar bonito é fácil. Agora, viver o poder de Deus na sua vida, aí é outra conversa. Capítulo 5. No capítulo 4, só resumindo, do 1 ao 4, Paulo está enfatizando o seguinte. Ele está tratando o problema do orgulho e da divisão que tinha no meio dele, certo? Se achavam inteligentes, se achavam sábios e estavam divididos entre eles. E ele fala da pessoa de Cristo, seguimos a Cristo, a mensagem de Cristo, o poder de Cristo. No capítulo 5 ele vai falar assim, vocês estão muito orgulhosos, se achando muito bons, mas tem coisa acontecendo no meio de vocês e vocês não fazem nada. Olha o capítulo 5, verso 1. E é pesado. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O cara estava dormindo com a madrasta e ninguém fazia nada. Tudo bem, paz e amor. Aí Paulo fala, que sabedoria é essa? Vocês se acham tão sábios, estão tão orgulhosos? E estão fazendo vista grossa para isso dentro do meio de vocês? Está acontecendo imoralidade
de um nível intenso e vocês nada. Versículos 2 a 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para tirar do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estabelece aqui o seguinte, gente, dentro da igreja não tem lugar para imoralidade. Não adianta nada ter uma igreja cheia com o pessoal praticando tudo que é errado. Então ele fala o seguinte, em vez de estar orgulhoso, se achando muito inteligente, vocês deviam parar, reunir e fazer o seguinte, põe para fora quem está fazendo esse tipo de coisa. Porque não tem cabimento uma pessoa ficar no meio de vocês e vocês acharem que isso é normal. Lembra que lá no verso 1, no verso 2, capítulo 1, verso 2, ele fala, chamados, santificados em Cristo e chamados para serem santos. A vida cristã não é brincadeira. Lembra que lá em Romanos falou, não reine o pecado em vosso corpo mortal? Ou seja, não dá para aceitar que no meio daqueles que dizem que seguem a Cristo, tem uma imoralidade desse nível e as pessoas acharem que isso é normal. Então ele fala o seguinte, que essa pessoa seja expulsa do meio, seja entregue a Satanás. A ideia é o quê? Ele não tem mais a proteção de Deus na vida dele. Se chegar ao ponto dele morrer por causa disso, a salvação não perde, porque ele é salvo no último dia, mas ele colhe as consequências do seu pecado enquanto estiver em vida. Vamos pegar um exemplo prático. Eu resolvo tomar todas, saio dirigindo, meto o carro no poste, atropelo 2 pessoas no meio do caminho, nunca mais eu ando, e morreram 2 pessoas ali. As consequências do meu ato eu vou sofrer aqui na terra. Eu vou ficar aleijado, eu vou para a cadeia, porque o que eu fiz, eu vou sofrer as consequências. Então, quando está falando que ele seja entregue a Satanás, quer dizer que Deus tire a proteção da vida dele, e que ele, apanhando no mundo, seja tomando tapas do diabo na cara dele, quem sabe se ele se arrepende, mas mesmo que não se arrependa, então se ele vier a morrer, que ainda o Espírito seja salvo. É um texto duro, mas muitas vezes nós estamos tolerando coisas erradas em nome de encher a igreja. É claro que temos que ter paciência, é claro que temos que mostrar amor. Toda disciplina é amor. O objetivo de uma disciplina nós vamos estudar quando chegar em Hebreus. Aí vocês falam, mas toda hora você está falando que vai lá. É porque se vamos estudar lá, então não vamos no texto agora. Mas fala que o objetivo da disciplina é o quê? Levar a pessoa ao arrependimento e à mudança de vida. Então quando tira o cara, não é para o mal dele, é para que ele se arrependa do seu pecado e mude de vida. Agora, se ele não mudar e ele continuar agindo assim, os outros, ao ver o exemplo dele, vão começar a fazer igual a ele. Por quê? Aí ele vai explicar agora, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância, vosso orgulho. Jactância é orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele compara o pecado no nosso meio como o fermento. Se você joga um pouco de fermento, a massa toda é contaminada. E aí ele faz a comparação da Páscoa. Na Páscoa o pão tinha que ser sem fermento. Aí ele fala, Cristo é a nossa Páscoa, seguimos a Cristo. Então vamos viver comendo pão sem fermento. Não é que tem que comer pão duro, é para comer o quê? Ele está falando da vida.
não podemos deixar que o pecado fique no meio, porque ele ficando no meio, os outros vão achar normal, vai contaminando o meio todo. Então, a disciplina, quando Deus fala de afastar aquela pessoa, é para o bem dela, para que ela não ache que aquilo é normal e ela possa chegar ao arrependimento. E é para o bem do corpo, para que o corpo entenda e tema a Deus e fale assim, não é brincadeira eu estar aqui. Eu sirvo a Cristo e eu não posso viver essa vida devassa que eu estou vivendo. Então, os outros olhando para isso, vão querer mudar a sua atitude. Então, preserva o corpo e ajuda a pessoa a refletir sobre os seus atos. Versículos 9 a 13. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Ele está falando, quando eu estou falando sobre isso, gente, é no meio da igreja, que no mundo vai ter tudo isso mesmo. E você teria que sair do mundo para não estar associado com eles. Onde você vai, no seu trabalho, na faculdade, você vai ver pessoas fazendo essas coisas. Eu não estou falando para você sair do mundo, eu estou falando para tirar o mundo dentro da igreja. É exatamente o contrário que ele está falando. Olha o verso 11. Mas agora vos escrevo, não para vos associardes com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais a vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Ele está falando o seguinte, se o cara diz que é irmão e está agindo pior que o mundo, tem que tirar fora, porque o fermento levando a massa. Porque se eu deixo o pecado ficar no meio, todo mundo vai achar normal e todo mundo vai estar fazendo. Aí você fala, mas é duro. Então, o Senhor está nos chamando o seguinte, a igreja, nós como crentes, é aqueles que creram em Cristo, não o título crente, não a igreja como placa, aqueles que são chamados por Cristo para fora do mundo. Aqueles que creem em Cristo, eles não devem procurar viver uma vida com pecado. E se no meio deles começar a surgir isso, tem que ser tirado, para não contaminar o corpo como um todo. Aí a gente pensa, é muito duro. E aí a gente olha para o que Deus fala e o que Cristo fez por nós, e a gente pensa, será que é duro? Olha tudo que Ele sofreu por nós na cruz, e tem cabimento a gente continuar vivendo uma vida que é errada? Capítulo 6. Além de ter problemas assim, as brigas deles não se resumiam somente eu sou de Paulo e Apolo, mas alguns estavam indo até os tribunais um contra o outro. Então, Paulo começa a falar, versículo 1 até 6. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma orientação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ele fala, uma vergonha isso. Se vocês não podem resolver seus problemas entre vocês, será que não tem alguém aí dentro que pode ajudar a resolver? Aí ele fala, é uma vergonha nós que temos o mesmo Senhor, que temos o mesmo Salvador, que somos irmãos em Cristo, não conseguirmos resolver as nossas diferenças, ao ponto de precisar ir para um tribunal para resolver. Isso está falando entre irmãos. É como, por exemplo, você pegar uma família e dois irmãos começam a brigar, vão para a justiça e o pai e a mãe ficam em casa. Puxa, que nível que chegou? Meus filhos agora, um se odeia, um odeia o outro, não se falam mais, estão um processando o outro. Imagina Deus olhando para nós assim. Ele fala, se isso está acontecendo é para vergonha vossa. Versículo 7.
O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Ele está falando o seguinte, é tão vergonhoso isso, que a gente tem que aprender a ceder. Ele fala, às vezes é melhor você levar o prejuízo do que envergonhar o nome de Deus. É melhor sofrer o dano do que ser uma vergonha para o Evangelho. E aí, isso daqui traz uma coisa pesada para a gente, mas que a gente tem que pensar. Às vezes eu preciso aprender a ceder, não porque o outro merece, mas porque o Senhor pede de mim. Versículos 8 a 11. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está falando o seguinte, antigamente essas coisas eram normais, a impureza, a imundícia, uma vida libertina, não abrir mão e tudo para a justiça, tudo isso no passado era normal. Viver uma vida errada, devassa, ser mentiroso, ser impuro, tudo era normal. Mas agora que a gente foi lavado, justificado, santificado, não dá para viver como a gente vivia antes. As nossas vidas têm que ser transformadas. É isso que ele está falando para a gente. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sou livre. Você é livre, mas você não pode deixar essas coisas dominar a sua vida. Você não pode deixar o pecado dominar a sua vida. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Pode fazer, mas tem consequências, você vai ter que colher depois. Então ele está chamando cada um a sua responsabilidade. Que embora a gente tenha uma liberdade no Senhor, a gente não se deixa levar, usando dessa liberdade, para cometer erros e fazer o que é errado. E aí ele vai especificar algumas coisas aqui. Versos 13 até o 18. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele fala bem claro assim, olha gente, nós somos de Cristo, nosso corpo é de Cristo, como que agora eu vou me juntar com uma prostituta? Fuja da imoralidade, seja ela qual for. Ele cita o problema do capítulo 5, mas aqui ele se torna mais abrangente, porque o do capítulo 5 todo mundo concorda, o cara também está dormindo com a madrasta dele. Aqui ele fala, mas você está achando que você é bom, porque você não está fazendo algo no nível dele. Mas se você está sendo imoral, também você está errado. E ele vai dar motivo por quê. Ele vai dar razão para a gente, por que a gente tem que fugir disso. Versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, agora a Deus no vosso. Às vezes a gente acha que a adoração a Deus
o glorificar a Deus, o servir a Deus, deve ser espiritualmente. Deve. Mas nós temos que usar o nosso corpo para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque nós somos dele. Porque Ele nos comprou. Ele pagou um preço muito alto para que fôssemos dele. E Ele fala o seguinte: eu não quero que você use a sua vida para a imoralidade, para a brigaiada com seus irmãos ou amigos, para fazer o que é errado. Você é meu agora. E não é aquela ideia possessiva, mas é aquela ideia de amor. Se você é meu e se eu paguei tão caro por você, por que você vai viver errado? O Espírito Santo mora dentro de nós. Não dá para dizer para ele: ó, Espírito Santo, fica aqui que eu vou dar um rolezinho ali num lugar lá, numas casas de família destruída, depois você volta, tá bom? Ele está deixando claro: olha, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de nós somos comprados por um preço muito caro, e não dá para viver de qualquer jeito. E aí a gente fala assim: agora está pesando, né? A primeira fase a gente estudou sobre a salvação, como ser salvo dos nossos pecados. Na segunda fase, quem nós somos em Cristo, que a salvação é garantida por Jesus Cristo. Na terceira fase, que é Atos, a gente fez junto. A gente viu o papel do Espírito Santo conduzindo a igreja até alcançar o mundo. Agora chegou na quarta fase, ele está falando: você já criou, você é seguro em Cristo, você sabe o que Deus espera de você. Então agora, vamos fazer esses conhecimentos que nós temos se tornar realidade no nosso dia a dia. É pesado a disciplina? É, mas é necessária. Porque senão um pouco de fermento leveda toda a massa. É pesado Paulo falar duro com eles, porque estavam sendo orgulhosos, se achando melhor um com o outro, se lidando com sabedoria de palavras e se dividindo? É pesado. Mas a gente precisa aprender a viver em harmonia, acolhendo os nossos irmãos e lembrando que tudo que nós temos nós recebemos do Senhor e não tem lugar para orgulho. E que a mensagem nossa não é uma mensagem com persuasão, com palavras bonitas, é a mensagem da cruz. E que às vezes hoje a pregação que o pessoal gosta muito é que você vai ficar rico, que você vai ficar importante, que seus sonhos serão realizados. Mas isso são palavras persuasivas. Nós temos que entender que existe a pregação da cruz, onde eu nego a mim mesmo e digo: tá, eu vou seguir o caminho dele, eu vou fugir da imoralidade, eu vou fugir do erro, e se precisar tomar alguns passos nessa direção, que eles doam em mim, mas eu vou ter que tomar. Se eu precisar abrir mão de meus direitos para não envergonhar o nome do Senhor, eu vou abrir mão. E Paulo cita isso, citando sobre o apóstolo: a gente é lixo do mundo, escória da sociedade, açoitados, esbofeteados, humilhados. O Evangelho nos chama a seguirmos a Cristo e não a sermos alguém importante. O Evangelho nos chama a buscar aquilo que agrada o nosso Senhor e não aquilo que agrada a nós mesmos, ou mensagens bonitas que agradem os ouvintes para que tenha um lugar cheio de pessoas. Então, fomos comprados por preço, e o preço é muito caro para a gente brincar de seguir a Cristo. Então ele deixa claro aqui, terminando o capítulo 20, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, a gente recebeu ele da parte de Deus, nós não somos mais de nós mesmos, quer dizer, não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, agora pertence a ele. Tem a história do menino que fez um barquinho, estava brincando no rio, o barquinho foi embora. Ele perde o barquinho, depois de tempo, uns meses, ele passa numa loja e vê o barquinho dele à venda. Ele entrou na loja, falou com o dono, contou toda a história que fez esse barquinho, só que a correnteza levou embora. O dono se comoveu muito com aquela história e disse para ele: mas se você quer, você vai ter que comprar. O menino trabalhou, foi lá e comprou o barquinho, e aí ele pegou o barco e falou assim: agora você é meu duas vezes, uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. Nós pertencemos a Deus duas vezes, uma por direito de criação, Ele nos fez, outro por direito de redenção, Ele nos comprou. Somos dele
e devemos viver para viver. Deus abençoe a todos, boa semana. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos no céu.